falar um pouquinho, né? Compartilhar mais um pouquinho da palavra que eu comecei na quarta, eu acredito, na reunião de oração, foi isso, na sexta-feira, né? E quero terminar hoje, amém? Falando de intimidade espiritual. Já abra sua Bíblia em Mateus 6, eu quero continuar falando sobre intimidade espiritual, é algo que me impacta, é algo que eu me sinto comprometida com Deus, e é algo que os irmãos lá sabem, eu sempre estou ministrando, às vezes eu ministro um bloco, paro, quando chega na minha escala eu dou continuidade. Eu estou falando aqui na ICC Atlanta sobre intimidade espiritual, intimidade com Deus, o interior de Deus, o profundo de Deus. É claro que não tem como falar tudo, a revelação de Deus é progressiva para nós, ela vai se manifestando na nossa história, e nós vamos conhecendo um pouco mais de Deus. E vamos ficando conhecidos também, não de Deus, porque Ele nos conhece, mas no meio. Amém? No meio onde nós nos relacionamos. Nós vamos ficando mais conhecidos nos nossos relacionamentos. Amém? Então, toda a nossa vida íntima com Deus, toda a nossa vida íntima com Deus, sim ou não? Ela vai manifestar nos nossos relacionamentos. Dentro ou fora da igreja. Às vezes nós focamos só dentro, na vida do corpo, onde nós congregamos, mas não é bem assim. Ela se manifesta dentro e fora. Amém? Numa largueza da expressão dos relacionamentos. Então, aí no seu trabalho, na sua casa, onde você manifesta relacionamentos, a sua intimidade no oculto com Deus, ela vai manifestar ali também. Isso fala de testemunho. Fala do bom porte em Cristo. Mateus 6 está dentro do bloco do Sermão do Monte, que começa no 5, eu falei na quarta e termina no 8:2. É um bloco de ensino, Jesus ensinando para os seus discípulos e toda a multidão em volta. Mateus, direcionado pelo Espírito, deixou esse bloco como o segundo bloco, ou melhor, o terceiro bloco dentro do livro de Mateus. Tem o primeiro que fala da genealogia, tem o segundo que fala do início do ministério de Jesus, seu batismo sacerdotal, e aí vem o bloco, um dos blocos mais chaves do livro de Mateus. Ali ele está, vamos colocar assim, Paulo desenvolveu depois do seu ministério também em cima desse bloco, porque toda a base de ensino que você vai ver desenvolvido no Novo Testamento está dentro do bloco de Mateus, chamado o Sermão do Monte, amém? Ou o Sermão da Montanha. Então tem vários ensinamentos em blocos dentro desse bloco maior e bloquinhos menores de ensinamentos dentro do bloco de Mateus. Mas é interessante que um dos blocos que fala muito comigo, tem até um filme aí que foi tirado desse bloco, que é o Quarto de Guerra, falando da intimidade de Deus, falando, vamos colocar assim, do que a igreja precisa viver. Ele vai tratando de alguns assuntos e ele chega num assunto assim, é claro que tem algumas perguntas e algumas respostas dos discípulos, e é claro que nós também sempre queremos saber como que devemos orar, amém? Nós também queremos saber, os discípulos também queriam saber sobre a oração, sobre a esmola, que era uma prática do judeu, principalmente do judeu do farisaísmo, e os que praticavam o culto nas sinagogas, eles tinham assim aquela pergunta, e como Jesus estava famoso, estava em foco, então eles queriam saber de Jesus agora, né? Eu cheguei, eu quero saber muitas coisas em relação ao ministério, e aí eu pergunto para o pastor João, então eu acredito que era mais ou menos assim com Jesus, no sentido de que quando eles estavam perto deles, eles queriam saber algumas coisas que eles estavam aguardando desde Moisés, desde Abraão. Então, eles tinham perguntas, nós sempre temos perguntas, amém? Nós sempre temos perguntas, nós queremos saber um pouco mais, nós queremos saber qual profundo é. Então, eles também queriam saber, e eles iam perguntando para Jesus, e era interessante que Jesus, ao ensinar, ele ensinava mais do céu para a terra, não da terra para o céu. Ele trazia para eles o ensinamento do reino de Deus na terra, o reino dos céus na terra. Então eles ficavam meio assim, porque eram princípios eternos, que eles sabiam que os seus pais no Antigo Testamento, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, já viviam ali no cotidiano da vida,
como o povo hebreu, mas também na vida da aliança do Antigo Testamento. E Jesus estava estabelecendo ali uma nova aliança nele mesmo, e ainda o sangue seria derramado. Então, Mateus está contando como que foi esse Jesus na terra, esses ensinamentos que seriam por toda a vida ou por toda a eternidade, porque ele estava estabelecendo princípios eternos. E aí ele começa a falar sobre a oração. E no versículo 4, aqui do capítulo 6, que ele vai falando sobre oração e sobre esmola, fazendo ali vamos colocar assim, trabalhando com ensinos e estabelecendo uma forma também de ensinar, para que dentro do que eles já faziam, estou falando de intimidade, veja bem, dentro do que eles já faziam, eles já tinham a vivência, eles já tinham o desenho da sinagoga. Ele já tinha o desenho do Antigo Testamento, do tabernáculo, onde Deus tabernaculou no meio do povo, lá atrás. Ele já tinha o desenho da aliança antiga de Moisés, ele já tinha o modelo da fé de Abraão. Então, ele já tinha mais ou menos o modelo. Mas Jesus vem e estabelece não é uma nova forma, é o mesmo princípio, mas manifestado de uma forma para que agora, nesse novo tempo, eles pudessem compreender o que sempre foi. O que sempre foi. A Bíblia, ela é cristocêntrica. O propósito de Deus, o propósito eterno é em Cristo e sempre foi em Cristo. Mas eles tinham que compreender essa amplitude desses princípios, para que eles pudessem compreender novamente, ou de uma forma maior, o que eles vinham compreendendo de uma forma progressiva, que nós precisamos viver o que está embutido aqui. E não simplesmente saber o que está embutido aqui. É muito fácil saber, é só tu pegar a Bíblia aí e ler toda ela. Eu tenho certeza, se eu perguntasse aqui, muitos de vocês já leram a Bíblia 5, 3, 10 vezes até, né? Eu espero. Não é assim? Aqueles planos, né, de método de ler a Bíblia o ano todo. Mas o segredo não está tanto em ler somente. Tem até um versículo que fala, tudo bem, ok, se você sabe essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então, nós não podemos ficar só no nível da leitura da Bíblia. Nós precisamos vir para o segundo nível, são mais ou menos 5 níveis para você estudar a Bíblia. Nós não podemos ficar no primeiro, só ler. Nós precisamos caminhar nesses níveis. E Jesus ensina aqui, e ele vai falando a respeito do princípio da esmola, e no 4 ele fala, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará em público. Ele está ensinando eles, porque eles tinham o costume de dar esmola na praça, porque a priori eles queriam ser vistos. Então quem quer ser visto faz muita coisa na visibilidade, no rol da visibilidade, a pessoa faz muita coisa. E já era uma prática da religião dessa época, dos fariseus, fazer muitas coisas no público. Então, eles agiam muito no público. Eles iam para as sinagogas, eles davam esmola nas praças, eles ficavam com as mãos levantadas na praça orando, com as mãos para cima, eles lavavam as mãos, eles cuidavam de como estavam bem vestidos, bem amarrados as roupas, eles se preocupavam muito, no extremo, com a aparência. E Jesus vem dando um choque nesse povo e trazendo ou tirando eles desse rol da luz, da visibilidade, nível de princípio, e falando para eles, as coisas do reino, as coisas do meu Pai, elas não funcionam de fora para dentro, na praça, no público. Como que funciona? E aí ele começa a ensinar. Então ele traz aqui esse princípio do secreto, que vai repetindo até o 6. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu pai, que estás em secreto, e o teu pai que vê no secreto, te recompensará em público. É daí que eu estou conversando com vocês, e tirei também, ele está na Bíblia toda, esse princípio. Ele vai lá para o Apocalipse. Mas eu tirei daqui, de forma específica, essa intimidade espiritual. Pois bem, você encontra em Apocalipse Jesus falando com uma das igrejas, e ele traz para essa igreja que ele estava fora dessa igreja, batendo na porta para entrar. E ele diz, os que estão dentro, se abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Igreja, quem conhece esse texto? Levanta as mãos.
Jesus estava fora de uma dessas igrejas da Rota Postal da Ásia, querendo entrar. E ele chama atenção para aqueles que estavam dentro, porque quem está dentro pode abrir a porta ou não. Não funciona assim? E aqui, nesse texto, o princípio ele é inverso. Ele diz que você vai entrar nessa porta, está aberta. E você vai fazer o quê? Fechar. Falando de um nível de intimidade bem mais profundo, bem mais secreto, bem mais particular, bem mais você e Deus. E ele vem chamando, esse princípio está escondidinho ali de certa forma. E ele vem chamando pessoas, ele vem chamando a igreja para ir para esse lugar secreto. Há um lugar secreto. E ele não tem a ver muito com o espaço físico. Ele não está direcionado primeiramente à sinagoga, ou ao templo, ou ao tabernáculo, ou à igreja local no sentido de estrutura. Lembra que eu coloquei para vocês o Salmo 139, falando que o Salmo 139 é um dos salmos mais profundos de Davi, porque Davi escreveu esses salmos porque a vida dele de intimidade com Deus foi construída por detrás das ovelhas. Não foi algo assim, Davi já venceu um leão, um urso e o Golias. Não, foi construída a partir de um relacionamento diário, de conversa, de cânticos, de fala, de perrengues até. Davi sabia o que era fechar a porta, estar com Deus, juntamente com as suas ovelhas. E esse princípio de intimidade está aqui, falando desse fechar das portas. E ir para um lugar que só quem vem em secreto é Deus, como Davi falou, ele está em todos os lugares, porque ele é onipresente, ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas e ele é onipotente. Falando do caráter, falando da natureza divina de Deus, um Deus absoluto, alto, que não importa se eu desço ao céu, se eu subo, o Davi diz, ele está. Se eu tomo as asas da alva, ele está. Se eu desço, ele está. Ele me cerca por detrás e por diante. Sobre mim põe a tua mão. Para onde fugirei do teu espírito? Não tem como eu fugir de Deus. Ele quer nos levar para esse nível de intimidade, desse particular, desse lugar com Ele. Ah, igreja, irmãos queridos. Se cada momento eu vou crescendo nessa consciência de que Deus está, se eu morrer, não é um problema a morte física. Não será um problema, porque Deus está, Ele é sempre eterno. E nós precisamos da graça e da misericórdia desse Deus, para que a gente saia desse nível natural das coisas e compreendamos a intimidade espiritual. Que Deus está com você. Aonde tu pensa e sente, Ele sabe todas as coisas. E é na prática isso. E não deixa a porta aberta, fecha ela. E todas as vezes que você entra num lugar e você fecha, e fica só você lá, isso representa muita coisa. Isso representa muita coisa. Quando você fecha a porta e você fica para o lado de dentro. Intimidade espiritual. Eu estou falando aqui da introdução, mas eu vou ficar lá onde você vai abrir, nós vamos ficar até o final. Salmo 25. Princípio do quarto secreto. O princípio desse lugar, ele pode ser em todos os lugares, porque ele está se referindo à presença absoluta de Deus na sua natureza, no seu caráter manifestado. É um Deus onipresente. Então esse quarto secreto, ele não precisa ser num quarto da tua casa somente. Ele pode ser dentro do teu carro, ele pode ser dentro do teu gabinete, ele pode ser pelo caminho onde tu anda, ele pode ser num momento onde você clama por Deus. E você não está muito nem aí com quem está ali do teu lado. Pode ser dentro do avião. E você fala, Senhor, agora nesse momento, eu fecho a porta para qualquer barulho ou ruído.
e eu fecho ela para qualquer situação fora desse momento aqui que eu estou contigo de intimidade, eu e Deus e eu. Eu estabeleço uma conexão com Deus em espírito, porque Ele é espírito. E os seus adoradores precisam adorar em espírito e em verdade. Ele está comigo nesse momento, queira eu estando aonde eu estou. Se eu tiver essa consciência desse quarto secreto, que é espiritual, Deus habita ali. Ele habita ali. Então, não tem muito a ver. A hora que chegar alguém, deixa eu fazer, porque ninguém está vendo. Deus está vendo, Ele está ali. Ele está vendo você. Pensando, arquitetando, articulando, falando, ou não. Não vou falar, porque senão o diabo escuta. Deus está ouvindo, e o salmista fala isso. Ainda as palavras não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. E isso que importa. Salmo 25 revela para nós parte dessa intimidade. 25:14, amém? Também Salmo de Davi. Davi sabia o que era andar com Deus. Ele construiu a sua intimidade. Como eu disse, intimidade não acontece de uma hora para outra. Ela precisa ser construída num passo de um relacionamento com quem você escolheu ser íntimo ou não. Porque também é escolha sua. Você não é desalmado. Você escolhe. Deixa que Deus escolhe. Deixa que Deus sabe. Ele quer que você também saiba. E que você escolha, você não perdeu o seu arbítrio. Salmo 25:14 fala: a intimidade do Senhor é para quem, irmãos? Para quem o teme, para quem o busca, para quem se aproxima dele. Mas precisa haver uma aproximação de Deus. Eu preciso me aproximar dele. Eu não posso ficar distante de Deus esperando que Ele manifeste a sua intimidade para mim no lugar secreto. Eu preciso dar passos de busca de Deus. Pela oração, pela palavra e pelo que eu fiz aqui na sexta-feira com a igreja. Lembra daqueles passos de aproximação entre a nova geração, lembra, jovens? E a outra geração, que é modelo para vocês e que nós devemos ser esse padrão de vida com Deus para os jovens, para que eles possam ter referência de cobertura e empatia e anseio de viver o que nós estamos vivendo. Precisa haver uma aproximação de Deus. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Primeiro, intimidade. Intimidade é vamos dizer assim, um jogo de palavras entre o grego e o latim, que fala de dentro, fala do que está dentro da pessoa. E pode se manifestar ou não. Fala da alma, mas fala também do psique, fala da mente, dos pensamentos, fala da alma, do coração, dos sentimentos, mas fala da vida interior. Tanto da parte de Deus, como o divino, que quer manifestar para mim a intimidade dele, fala das coisas de Deus. Deus tem as suas coisinhas. Deus tem as suas coisas para expressar. Às vezes nós falamos a obra de Deus, como ele falou lá em João 17, eu terminei a obra que tu me deste para fazer. Deus tem as suas obras, Deus tem os seus planos, Deus tem o seu propósito eterno, Deus tem os seus dons, Deus tem as suas coisas de essência, que fala da intimidade dele, que está dentro de Deus, e ele quer manifestar, compartilhar isso com você. É os seus pensamentos, o que Isaías falou, os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus pensamentos. E os seus caminhos mais altos do que os meus caminhos. Isaías compreende que há uma altura em Deus, há uma dimensão em Deus, há um transcendente em Deus, que ele não conseguia atingir. Ele diz, são mais altos, por mais que eu pense, por mais que eu tente entender, são mais altos. Mas Jeremias já vai um pouco além e fala que os planos de Deus, ele quer revelar para você, e ele diz, eu é que sei os planos que tenho ao vosso respeito. São planos de paz e não de mal, para vos dar um fim e uma esperança. Ele quer revelar a sua intimidade com você. O negócio de Deus é com você. Fala para o seu irmão, fala aí, a intimidade de Deus tem a ver com você. Fala para ele, tem a ver com você.
Tem a ver com você que está conectado aí com a gente, cultuando ao Senhor. A intimidade de Deus, Ele quer derramar ela sobre a sua vida. É as coisinhas de Deus. Eu sempre tive interesse, tenho muito interesse. E às vezes eu tenho que me desconectar. Mas não tem como desconectar no sentido de Deus, mas das coisas materiais. Porque a gente precisa, às vezes, aonde quer que estejamos, na sala da casa, o quarto secreto. Meu Deus, me ajuda a compreender. O irmão abriu aqui, presbítero, e ele usou essa expressão. Ele falou, eu estou aqui na frente, né, meio trêmulo, Deus, ele começou a orar, ele falou, Deus, tenha misericórdia de mim, me ajuda. Ele fez do púlpito, no momento, esse lugar secreto que a gente precisa clamar ao Senhor. Eu tenho muita curiosidade dessas coisinhas de Deus, eu sempre peço para Ele, Senhor, me revela as tuas coisinhas, me revela os teus segredos, a sua intimidade, porque Deus está, então Ele está vendo todas as coisas, e aonde Ele está, eu quero estar. Em que sentido, Silvia? Se você está dizendo que Ele está em todos os lugares, eu estou falando de manifestação. Ele quer manifestar, Ele se manifesta. Quando você perceber que Ele está se manifestando num lugar que Ele já está, mas Ele agora está se manifestando, se você realmente quer, anseia por essa intimidade espiritual, você vai correr para lá. Ou não? Jesus falou isso para a mulher de Samaria. A intimidade dele, Ele manifestou no poço de Jacó. E nem foi para uma judia, foi para uma samaritana. E ela estava ali numa conversa não divina, uma conversa natural, João 4. Sobre o elemento água. E o próprio Deus estava se revelando para ela. Ele vai conversando com ela num diálogo, um dos diálogos do livro de João. Ele é firmado em alguns diálogos. E aí ele fala para ela, sou eu que falo contigo. E ela ainda conversa mais um pouco. E quando ela vai percebendo alguma coisa, tem algo desse homem, tem uma intimidade que eu não conheço, tem um interior que eu não conheço. E ele vai conversando com ela, ela diz, bem, vamos falar o seguinte, meus pais construíram esse poço. Ela começa a usar elementos naturais com ele. E ele está dizendo, eu sou maior do que o poço de Jacó. Ah, você é maior do que o poço de Jacó? E ele fala, e outra coisa, essa água que você vai tomar, você vai voltar a buscar essa água com os seus problemas, com os seus dramas, com as suas mazelas, e eu posso te dar uma água que vai resolver a sua vida. Ele estava se revelando para ela na sua intimidade, e ela fala, quem você é? Ele fala, eu sou. Se ela tivesse dado aquele estralo, ela teria percebido o nome eu sou, é o Deus de Moisés que está aqui. Mas ela não percebe muito. E ela vai naquela conversa, e o próprio Jesus ali, naquele momento do poço, em Sicar, querendo se abrir no sentido de revelação das suas coisas, dos seus segredos. Que segredo é esse? O propósito transformador do Calvário. E ele diz para ela, eu posso te dar mais do que essa água que Jacó está dando para vocês. Ela ainda não entende e fala, então, ele chega... E ele se revela de uma forma tão profunda da sua intimidade. Ele diz, então deixa eu te contar uma coisa. Vai e chama teu marido. E vem cá. Não deu mais para ela fugir da intimidade. Não tenho marido. Começou a confissão. Quando não tem mais como fugirmos da intimidade, começa a confissão. E quando começa a confissão, nós estamos chegando no ponto crucial da nossa vida com Deus na terra, porque logo depois pode vir um arrependimento, e aonde tem arrependimento, tem transformação de vida. Tem transformação de vida, porque o arrependimento é o princípio da salvação. Arrependei-vos, diz a palavra de Deus, e crede no Evangelho. Não precisamos de muitas coisas. Nós colocamos muitas coisas. E Jesus fala para ela, eu sou essa água, e aquele que beber dessa água jamais terá sede. Você não vai precisar vir aqui nesse poço tomar água. Por quê? Porque a água que Ele der vai transformar dentro de você uma fonte da água da vida. Dá-me dessa água, Jesus, ela pede. E ela sai correndo depois que ela compreende a revelação da intimidade. Fala, venham ver um
mesmo homem que falou tudo quanto eu sou e faço, não seria ele o Messias? Veja que não tem muito a ver com o poço, não tem muito a ver com as paredes, com a estrutura. Como nós gostamos de estrutura, meu Deus. Nós precisamos da estrutura, mas o nosso foco não pode estar na estrutura que os olhos veem. Ela precisa estar no divino, na intimidade com Deus, porque eu não vou ficar aqui para sempre na estrutura. E Jesus fala isso para ela, deixa esse poço. Veja bem que tremendo. Eu gosto quando ela sai do poço. Porque o poço para eles era a vida deles. Como às vezes é o seu trabalho, a sua vida. Foi bom eu vir antes, porque eu estou junto com vocês, estou vendo como que é o dia a dia. O poço, quando ela percebe aquele homem conversando com ela, que ela fica meio assim, você sendo judeu, a tua aparência, eu sou samaritano, você está conversando comigo. É tremendo esse texto. O principal para ela era o poço. Era o poço ou não era? Era o poço. Era a vida dela, era a vida daquela circunvizinhança ali. Daqui a pouco essa mulher larga o poço, solta o galão d'água, a água. Peraí, samaritana, você soltou a água é sua vida, você vai morrer, você vem buscar a água. Ela solta a água, quebra ali aquele jarro, ela deixa o poço e ela corre para a cidade dela, e aí vem a cidade toda. E o que a cidade fala depois para ela? Agora nós já não cremos mais em Jesus porque você falou, porque nós o vimos e cremos. A palavra-chave de João é crer. Jesus é a água da vida. Ele é a fonte. Ele é o poço. O que você precisa quebrar na sua vida e deixar para lá? Para o impacto ser Jesus. O que você precisa jogar fora, como ela deixou a água cair, porque realmente você percebeu que Jesus é a água da vida, é a intimidade dele. A intimidade do Senhor, diz, ele tem um interior, ele tem uma vida, é o ser de Deus. Eu fui assistir o filme lá com o pastor João e os jovens, foi muito lindo, a gente passou um tempo muito bom junto ali com o Marquinhos e a sua equipe, assisti aquele teatro. Eu fiquei invocada com aquele Jesus interpretado por aquele rapaz que fez, eu faço teatro desde a minha mocidade. Eu nunca vi um camarada fazer Jesus daquela forma, ele estava assim, de certa forma, frio na hora do julgamento final. Eu falei, nossa, pastor João, mas se Jesus, eu não quero, ele está muito frio. Ele ali condenando aquela moça e falando para ela, gente, era impressionante. Nós precisamos saber que ele é 100% amor, mas 100% justiça nossa. E uma coisa não anula a outra. E ele ali, amor, justiça naquele momento. Ele fez muito bem aquele papel, aquele rapaz está de parabéns, um ator excelente. E quando ela sai chorando, que vem ali, é impressionante aquela cena, para levar aquela jovem para dentro do inferno, aquele fogo terrível. E ela gritando, pedindo socorro. Eu tenho certeza que eu e vocês já tínhamos aberto a porta da arca. Tínhamos ou não tínhamos? O bebê chorou, tu dá o biscoito. Não é assim? Mas ele não é assim. Se ele fecha uma porta, ninguém pode abrir. E se ele abre uma porta, ninguém pode fechar. Amém? Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus da intimidade. E esse Jesus, na representação daquele moço, a moça sai para cá, todo aquele barulho de inferno, toda aquela desgraça da ausência da presença dele, ele permanece igual. Tipo, entra o próximo que vai ser condenado. A seriedade de Deus é absoluta. Não brinquemos com Deus, porque na hora dele julgar, ele vai julgar. Estando você perto do pastor, estando você perto da sua mulher, estando você perto do teu filho, ele julga com justiça e retidão. Ele não brinca em serviço. Ai, mas eu oro mais. Ai, mas eu estou mais pertinho de Deus. Ai, mas ele vai entender. Depois, Jesus, depois eu não posso servir o Senhor agora, porque afinal de contas vai me dar um preço e eu estou comprometida com o poço aqui. Na hora de julgar, ele vai te julgar.
e nem vai olhar. Esse Jesus nem olhou. A moça gritando, ele nem olhou. Eu fiquei olhando para ele, falei, mas pastor João, que tipo desse Jesus? Ele falou, Silvia, ele está fazendo a parte da justiça agora. Gente, a coisa é séria. Não é brincadeira, essa é a intimidade. Mas o texto ele continua e fala que a sua intimidade é para quem, igreja? Para quem que o texto fala? Nós estamos caminhando. O texto fala que a intimidade dele é para quem? Versículo 14, parte B, ele está caminhando para a partezinha, ainda vamos dizer que a parte B fala, a intimidade espiritual, a intimidade do Senhor é para os que o temem, os seus segredos é para quem tem o temor, e temor no original vem de uma palavra que fala sobre reverência, fala sobre respeito, fala sobre prostração, fala sobre contrição, fala sobre entrega, fala daquela época que as pessoas entravam para conversar com seus pais, até os anos 70, elas ficavam cabisbaixas, elas pediam bênção, elas falavam assim, Senhor, a pressão do sistema vem tirando e roubando valores das nossas vidas. O jovem não quer mais se expressar e manifestar o respeito para os seus pais, porque o amigo da escola vai chamar ele do quê? De careta. O marido não quer ser mais amoroso na expressão com a esposa, porque afinal de contas aquele irmão lá que tem baba vai achar ele mole. A mulher não quer fazer o serviço da casa porque ela vai ver a amiga trabalhando e vai achar que ela está retrocedendo porque ela está cuidando da sua casa. Um sistema do cão maligno que tem sido estabelecido no mundo criacional. Há um sistema que se organiza contra Deus diariamente, num movimento que nós não podemos nem compreender, para roubar a sua intimidade com Deus. Para dizer para você que o foco é trabalho. Então você trabalha, você pega todas as horas do dia para trabalhar, porque afinal de contas, se você não trabalhar, você não vai conseguir viver naquele nível que você quer viver. Mas o nível de intimidade com Deus você não valoriza, porque você trabalha tanto, que na hora de você buscar a intimidade, viver a intimidade, você está esgotado. Um povo esgotado que trabalha manhã, de tarde, de noite, e não sobra nenhum tempo para intimidade. Deus não é bobo. Talvez você pense, não, pastora, é só aqui, isso está no mundo todo. É uma estratégia de Satanás, esgotar a igreja. Olha Apocalipse. Esgotar você. Ao ponto que quando dá momentos de você manifestar a intimidade, você não tem intimidade. Não conhece as coisinhas de Deus para manifestar. Você manifesta as suas, eu manifesto as minhas. Porque a intimidade do Senhor é para um grupo. Que grupo é esse? Aquele grupinho tem intimidade. Esse grupinho não tem intimidade. Não! Pode ser que aquele grupo tenha. Por quê? Porque é para os que o temem. Quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos é íntimo com Deus. Porque a intimidade que fala de temor, o temor é o princípio da sabedoria. Os loucos, diz a Bíblia, faz o quê? Despreza. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os que temem, está lá no Novo Testamento também, em João 14, guarda a minha palavra. E ele sabe quem são, diz a Bíblia. Ele conhece os que são seus. E ele procura os fiéis da terra. Ele fala, esses me seguirão. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a intimidade do Senhor é para os que o temem. Eu fiquei pensando nessa parte aqui, que é a minha segunda divisão. Falei, puxa vida, Senhor. Quem teme? Quem teme, Senhor? Opa, aquele lá teme. Olhe para quem está do teu lado. Acho que esse irmão teme. Não, acho que aquela irmãzinha santa teme. Não, eu acho que eu devo temer. Eu vou na igreja. Eu até coloquei um casaco xadrez. Estou no louvor. Não, eu acho que eu temo. Eu até li mais a Bíblia essa semana do que a semana passada. Eu acho que eu temo.
Quando nós lemos Provérbios, Provérbios mostra os frutos do temor. Tem a ver com o caráter. Tem a ver com princípios e valores. Fala da prudência. Fala da sabedoria. Provérbios fala sobre isso. Fala de uma postura de caminho. Está dando para entender? Fala de obediência. Então, pela Bíblia, a senhora está querendo me dizer que, pelas Escrituras, eu posso saber se eu temo ou não? Pode. Está aqui, a Bíblia mostra o perfil de dentro para fora. Ela mostra o perfil da pessoa que teme. E o que teme ao Senhor, ele também é íntimo de Deus. Ele não precisa ser aleluiado. Ficar com a mão para cima. Veja o texto lá do Mateus 6, para que os outros vejam que ele teme. Não, está na conduta. Está na conduta. Mostra-se pelos caminhos. A Bíblia não é boba nem nada. Ela mostra o começo, o meio e o fim. A intimidade do Senhor está nesse quarto secreto. Ele está lá dentro. Ele fala, entra, fecha a porta. É eu e você agora. Vocês se lembram de Jacó. Quando Jacó estava pelo caminho para se reconciliar do irmão. O irmão Esaú estava vindo cheio de ira. Com todo o seu exército para se encontrar com ele. Antes desse confronto. Em toda aquela região onde ele estava. Vindo da casa de Labão, seu tio, com toda a sua casa. Estava vindo Saul com seu mensageiro, avisando Jacó que ele estava vindo. Antes do confronto, Jacó para no Jaboque. Ele estava angustiado por dentro. Ele sabia quem era o Deus de Abraão. Ele sabia quem era o Deus de Isaac. O relacionamento dele ainda estava sendo construído com Deus nessa intimidade desde o Betel. Ele não conhecia, lembra o que ele falou? Quando Deus se revela no Betel, ele fala, Deus está nesse lugar e eu não sabia. Às vezes nós não conhecemos a intimidade. E ali ele faz uma aliança, eu vou voltar aqui, Deus. E aqui eu vou construir um altar. E ele vai para o seu tio. Mas um pouco antes do confronto com o irmão, diz o texto que ele deixa os bois de um lado, as mulheres do outro lado, os filhos do outro lado. E ele sai, diz, e ele vai para um vão. E fica sozinho. O quarto. A questão é que a gente pega o elemento, não pega o princípio. Ele fica sozinho por quê? Porque ele sabia que o primeiro confronto, a primeira guerra não era com Esaú. Era com Deus a sua guerra. E ele sabia que ele tinha que ganhar com Deus primeiro. O problema é que muitas das vezes nós primeiramente queremos ganhar com os homens. O nosso negócio é a aparência. O público, eu quero que o público me veja bem, com o meu carro, com a minha fala. Mas e no secreto? Como que está o secreto? Jacó vai para um vão e fica nesse vão. E ali ele luta com Deus naquele vale. Só ele e Deus. É para os que o temem. Será que você jovem, você mulher, nós que estamos aqui nessa noite, nós temos nessa manhã, nós temos essa coragem, essa audácia de ir para o vão? Quem quer viver num vão? Será que nós temos a coragem de sair do meio do povo, do barulho, e ir para um vão? Falar, Deus, hoje é eu, Senhor. É eu e Deus. Já avisa a esposa, eu estou no quarto. O telefone está aqui, ó. Eu tenho esse e esse aqui que pode me ligar. Meus filhos, pai precisa ir para o vão. Quantos homens precisando ir para o vão e fica esperando a mulher ir para o vão? Parece uma tendência maldita que veio pelo feminismo. A mulher vai para o vão, a mulher vai no quarto secreto, mas o homem não vai. Ele olha a porta do quarto, ele vai lá e olha, e ele volta e fala, mas a minha mulher está orando. E ainda tem a coragem de ir lá e dar um bilhetinho santo para ela. Ó, ora por isso aqui, ó. Vai você pro vão. Vai você pro vão. Faz você os bilhetinhos, cuja liderança Deus confiou nas
suas mãos. Eu estou aqui, mas coberta pelo meu marido, que está lá. Oramos de manhã junto, oramos ontem à noite junto, preparamos o esboço junto. Nós precisamos nos posicionar e saber que o Jacó poderia ter falado: Leia, vai você para o vão. Esaú vai me matar. Ai, meu Deus, Raquel fica no vão, gente. Eu não, me ajudem. Vão para o Jaboque comigo. Ele falou: não, o Jaboque é meu. Eu vou para o Jaboque. Eu fiz essa caca com meu irmão, pela minha mãe. Houve o pecado do favoritismo. Eu preciso resolver essa caca, porque foi eu que fiz. Adão já jogou nas costas da mulher, a mulher jogou nas costas dele. Foi o marido que te humilhou, não foi a mulher que... foi você. E Deus falou: ainda bem que eu resolvi o problema da eternidade em relação ao pecado. Eu resolvi, porque senão o homem ia jogar. Então, o que o Jacó fez? Eu vou para o vão. Eu vou para o vão. Você quer intimidade ainda? Há um preço a pagar. Você precisa entrar no quarto e fechar a porta e ficar só você e Deus. Chega de televisão. Chega das redes sociais. Vai lá e entra no vão. Fala: eu vou passar. Pastor João, você não vai me ver aqui domingo de tarde? Eu vou estar no vão. Sendo esse vão, aonde quer que você estabeleça esse quarto da oração. Mas fecha a porta. Fique. Tenha coragem de ficar só você e Deus. Porque a intimidade é para os que o temem. É para os que o temem. E o temor é essa reverência. Nós temos perdido a reverência. Porque nós ligamos a reverência com barulho, com fica quieto menino, tu está na igreja. Fica quieto menino, teu pai chegou. É dentro. A reverência é dentro. É aquela quietude interna de saber que você está na terra e Deus no céu. Ele falou aqui do publicano, do pecador. É aquela contrição de falar: Deus, oh Deus, eu dependo de Ti. Se o Senhor não tiver misericórdia de mim, meu Deus. É esse quarto, porque eu quero temer o Senhor. O temor do Senhor me faz conhecida diante dEle. Quando eu temo, eu sou conhecida por Deus. Salmo 51, Davi fala: Senhor, o Senhor me conhece no íntimo. E no oculto, Tu me fazes me conhecer. Senhor, torna-me dar um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Davi fala do íntimo de Deus. E ele fala do íntimo dele. Porque quando você entra no íntimo de Deus, lembra que eu falei aqui sexta-feira? Você também se conhece. Quando Deus se revela, Ele também mostra quem é você. Amém, igreja? Na revelação de quem Deus é manifestada, eu também me vejo. E Davi, no Salmo 51, depois dele ter praticado aquela caca, ele chega diante de Deus e ele diz: Senhor, eu estou aqui. O Senhor me conhece no íntimo. Senhor, torna a dar-me alegria da Tua salvação. Renova em mim um espírito reto. Senhor, se o Senhor ficasse feliz por holocausto, pelas ofertas, eu iria te oferecer, mas não, o Senhor não é mais o tempo de holocausto, o Senhor não se agrada mais com o holocausto. Então, Senhor, eu sei o que te agrada, eu estou aqui, porque o que te agrada é um coração quebrantado e compungido, rasgado como um punhal. Isso que significa compungido. Então eu me rasgo diante de Deus. Veja que não tem muito a ver com mão levantada, mas tem a ver com o quê? Se o joelho dobrou e o coração não dobrou? Gente, é o coração. Porque a Bíblia fala no Novo Testamento, do coração parte o quê? As saídas da vida, os começos. Os começos. Sai de dentro. Como que está o teu dentro? É o interior. É dentro. Dentro como? É o órgão do coração, é a vida interna. Fala de pensamentos, fala de sentimentos, fala da alma, fala das tuas entranhas, o que nós pensamos, o que arquitetamos no psique. E aqui, nessa área, como o Tiago fala, a área do coração, a área dos sentimentos. Por que quantas pessoas estão passando por infarto? Dói aqui. Essa aqui é a área das emoções, é a área da expressão dos sentimentos. Nós precisamos cuidar do nosso homem interior. E o texto termina
vem do temor e fala o que mais? Olha aí, estou terminando. A intimidade do Senhor é para quem o? É a intimidade, é só para quem teme. Os segredos de Deus, o interior de Deus, os seus planos, os seus preceitos, a revelação do seu propósito. Olha aí, nós vamos para o retiro, mulheres com propósito. A revelação do seu propósito é para quem teme a Deus. Mulheres, olha aqui para mim um pouquinho, homens também. Às vezes nós queremos saber o propósito. Bênção. Agora gostei. Não deu certo o negocinho santo. Né? Pode deixar ele jogadinho aí, né? Obrigado, Marquinhos. Às vezes nós queremos saber o propósito, mas nós não tememos, sabe, pastor João? Nós não temos o mínimo, o nível do temor. Quem teme guarda a palavra, obedece, tem reverência, quer cumprir o desejo de Deus. Aí nós não temos esse nível, não estamos nesse nível. E nós queremos a intimidade. Deus vai revelar a intimidade? Deus não vai conversar. Gente, isso é sério. Revelação de intimidade de Deus é que Deus conversa. Já pensou você virar à noite e Deus não falar nada com você? Você virar a semana e Deus não falar nada com você? Sabe que você não se preocupa com isso? Deus não me falou nada. Parece que Deus não está aqui. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer o que, irmãos? A sua aliança. A aliança do Senhor fala dos seus preceitos, fala do seu propósito eterno, fala dos seus planos. A aliança de Deus fala de quem Ele é, mas também mostra quem você é. Por quê? Porque Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de pactos. E Ele revela a aliança para aqueles que o temem. Ele revela o propósito, Ele revela o serviço, Ele revela o ministério. Ele se revela, é a aliança, e a aliança na Bíblia é um dos temas chaves de toda a Bíblia, que envolve o propósito eterno de Deus, seus planos. Ele é um Deus de aliança. Veja que Hebreus fala que a aliança de Deus com o homem está no sangue do Cristo, o seu Filho. A aliança da reconciliação. Romanos 6, Ele morreu por nós e ressuscitou, logo nós morremos com Ele, e quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Ele. É a morte e a vida, uma morte inclusiva, substitutiva também. Fala da aliança, e a aliança dele é para os que o temem, a intimidade dele é para os que o temem. O que isso significa, pastora? É um processo, é uma construção. Eu brinquei com o pastor João, né? Eu entrei ali no gabinete e falei, puxa, pastor João, tem muito diploma aqui, dá um para mim. Eu já estava falando com ele desse princípio. E ele me falou, isso aqui foi uma construção por toda a vida. Eu ainda estou construindo. Aí ele falou, você também tem os seus. Eu falei, eu também estou construindo. Nós precisamos construir intimidade com Deus. Nós precisamos construir intimidade com Deus. Como pastora? Só vindo na igreja, adorando. Como que se constrói a intimidade? Pelo caminho do temor do Senhor. Como que eu fico sabendo da aliança dele? Parece que Deus não tem aliança comigo, tem só com a minha esposa, tem só com o meu marido. Quantas mulheres de pastores que o pastor morre, a mulher volta para casa. Volta para casa da mãe. Às vezes a mãe mora lá do outro lado do mundo, ela tem que pegar os filhos pequenos e ir lá para o outro lado do mundo, para casa da mãe, porque ela não construiu intimidade. E se não construiu intimidade, não construiu o propósito. Se não construiu o propósito, não construiu o serviço ministerial. É assim ou não é assim, igreja? Concorda comigo? Levanta a mão. Quantos não constroem? Um morre, o outro tem que pegar a maleta e voltar para casa, porque não tem ministério, não tem unção, não tem nada. Nós precisamos aprender que andar com Deus é uma construção de vida. É uma construção de vida. Eu me lembro que quando eu me casei com o Nick, eu já tinha mais ou menos, ele está ouvindo, né, amorzinho? Eu tinha mais ou menos 15 anos já de ministério. 15 anos. E não é ministério ficar olhando para você, não, é trabalhar.
Eu, jovens, trabalhava com criança, trabalhava com jovens, trabalhava na rua, trabalhava em evangelismo, ia para viagem missionária, voltava, fazia visita, limpava a igreja. E eu me lembro que muitos falavam, e agora? Você vai casar com um seminarista? O Nick estava terminando o último ano do seminário. E eu me lembro que numa viagem, eu estava lendo um livrinho da Joy Dawson, uma líder de Jocum, já deve ter falecido. E Deus falou comigo nesse livrinho. Porque eu falava assim, puxa vida, agora o Nick tem que... Faz assim comigo, mulheres, nós somos bem perita nisso. Amém? Vai ser muito bom o nosso retiro, bora lá. A mulher é perita nisso aqui, esse homem tem que andar. Esse homem tem que andar, esse homem tem que se mexer. É assim ou não é? Sim ou não? Não é assim? Esse homem tem que andar, vamos lá. Pior que não fala para ele, fala para a irmãzinha, amiga dela, né? Nós temos essa tendência, meu marido tem que andar. Nossa, eu tô lá na frente. Vamos. E eu falei, Deus, e agora? Aí quando eu voltei, eu estava conversando com um irmão, missionário também, e eu estava feliz. Falei, nossa, o Nick tem crescido. Uma bênção. Nossa, ele falou, você está vendo isso? Eu falei, tô. Eu não estou vendo. Eu falei, não. Eu estou vendo você aí. Eu falei, não, mas o Nick, imagina, eu já parei. E eu tinha parado muitas coisas na minha vida. Eu falei, não, eu já parei, Deus falou comigo. Deus tinha falado comigo 5 anos atrás, que eu tinha que parar. Eu tinha que fazer o quê? Parar. Mas não minha intimidade. Mas lembra que um dos frutos da intimidade é serviço? Um dos frutos da intimidade é ser? Eu falei, não, eu tenho que parar. E Deus falou para mim assim, não, mas você parou. Falei, sim, Senhor, faz 5 anos que eu parei, eu estou bem bonitinha. Parei. Agora o Nick tem que... Quando você fizer assim, não estiver aqui, você vai lembrar dessa mensagem. Faz assim no banheiro, olha no espelho, como fica feio, né? Mas tem que andar, esse marido tem que andar. Aí Deus falou, não, você não tem que andar, não. Falei, não. Então eu vou continuar. Se o homem não anda, eu tenho que andar. Deus falou, você vai ter que começar a dar ré. Você vai ter que começar a dar ré. O Nick só fala espanhol, ele não conseguia falar o brasileiro. O gabinete era meu, eu que tinha herdado do pastor João. E várias coisitas mais. E aí dar ré é ruim, né? Você pode bater, né? Falei, nossa, dá ré, Jesus. Ele estava lá atrás, falei, dá ré. Vou bater aqui, vou bater ali. Falei, eu não vou dar conta de dar ré, não. Não é assim que fala goiano? Não vou dar conta, não. Aí Deus falou, você não vai dar conta, eu vou te ajudar. Vou te ajudar então, você vai dar conta. Eu adoeci, eu fiquei 2 anos com depressão. 2 anos, eu morava no apartamento do pastor João Anice. Tentei me jogar lá de cima, era lá em cima. Depressão profunda, por quê? Porque eu passei pelo erro médico e não podia ter filhos. Eu entrei em crise com a intimidade. E nesse processo, o Nick assumiu até meu gabinete. E eu olhei para Deus, e Deus falou, olha, agora vocês estão bem bonitinhos, estão um do lado do outro, agora vocês podem ir. É desse jeito. Há um preço para a intimidade. Feche os teus olhos. Chamar o grupo do louvor. Eu quero falar para você nessa conclusão, que a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele se dará a conhecer. Aliança é se dará a conhecer, os quais Ele se dará a conhecer. Ele vai se dar a conhecer para aqueles que o temem. Ele vai revelar as coisas, seus segredos para você. Veja, Ele tem coisas, segredos, que é para toda a igreja. Agora Ele tem segredo que é específico, individual, pessoal, só para você. Só para você jovem, só para você homem, só para você mulher. Há coisas que Deus vem querendo revelar para você, pastor, para você, presbítero, para você, diácono, para você, mulher de Deus. Ele quer revelar para você, mas quem sabe você não tem percebido essa revelação, porque você não chega nesse nível.
Você não consegue comportar o nível da intimidade com Deus, dos seus segredos. Ele compartilha, mas você não cumpre. Ele compartilha, mas você não obedece. Por quê? Porque tem um preço de renúncia, de você largar coisas. Como aquela mulher largou aquele cântaro, como aquela mulher largou, desfocou do poço. Desfoque daquilo que está roubando a sua intimidade com Deus. Desfoque daquilo que está roubando o que Deus quer revelar para você. Saia de perto desse poço. Deixa que o vaso seja quebrado. E que entorne aquela água que não vai matar a sua sede. Porque a água que Ele for dar para você vai matar a sua sede. E ainda vai tornar dentro de você uma fonte da água da vida. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Ele quer que você entre nesse quarto e aprenda a fechar a porta. Vá para o vão e fique só você e Deus. Se eu quero desafiar a igreja no nome de Jesus. Se nesta manhã Deus está falando com você que faz tempo que você não vai para o vão, como Jacó foi e lutou com Deus. E a própria manifestação de Jesus, para ele falou: você lutou com Deus e com os homens como um príncipe e prevaleceu.